Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Meu nome é Angélica e hoje nós vamos falar sobre dança clássica e dança moderna. Antes da gente conceituar cada um desses movimentos artísticos, primeiro a gente precisa saber o que é dança. É a arte de movimentar o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Muitas pessoas pensam que a dança depende da música para acontecer, mas isso não é necessário. Muitas vezes o bailarino ele reproduz o movimento ali sem nem mesmo nenhum tipo de som acompanhando. Pode passar? E um breve histórico da origem da dança, ela remonta lá na pré-história, com os homens das cavernas que começaram a perceber a cadência dos sons, das batidas dos pés, e eles começaram, a produzir, explorar mais outros tipos de som, com batidas de palmas, não é? E o tempo foi passando, e lá no Egito Antigo, a gente tem os primeiros registros das danças coletivas, né? Lá 2000 anos antes de Cristo, e a gente sabe que essas danças eram todas voltadas para rituais religiosos, cerimônias, comemorações de nascimentos, casamentos. Tudo isso tem registrado na história egípcia através das pinturas que eles faziam, das pinturas murais, né, dos papiros, enfim. Mais tarde, as danças elas vieram para a Grécia, mas a dança, nesse momento, ela estava condicionada aos Jogos Olímpicos. Então, assim, a dança ela era um complemento dos jogos, ela não exercia um papel principal como um espetáculo. Mas, em Roma, as danças se voltaram para as formas mais sensuais, né? Onde eram homenageados vários deuses, entre eles o deus Baco, que era o deus do vinho, e eles dançavam em festas que duravam vários dias e bacanais que eles faziam naquela época também. Então, a partir do período do Renascimento, as danças começaram a ter um caráter mais teatral, que, assim, começou a dar origem à dança que a gente conhece hoje, né? E que, neste momento, surgiu, provavelmente, o sapateado e o balé. E as grandes danças de salão, não é? Que eram coreografadas, elas eram acompanhadas por música, um figurino muito específico. Eles utilizavam do recurso da iluminação e também do cenário, como a gente conhece os espetáculos de dança hoje, né? Tudo isso começou lá no Renascimento, de fato. E a dança clássica. A dança clássica também é conhecida como balé, não é? E ela tem características muito definidas e padronizadas. Exige movimentos corporais com muita precisão, coordenação e graciosidade. O balé exige um estudo constante e intenso do bailarino desde cedo. Geralmente as bailarinas começam a ter as primeiras aulas de balé logo na infância, né? E por conta dessa demanda de um grande esforço, os bailarinos a gente pode dizer que eles são como se fossem atletas mesmo, que eles têm que ter muito equilíbrio, muito fôlego, muita força muscular. Isso exige muito exercício. Os movimentos do balé ou da dança clássica são movimentos estruturados de maneira rígida e padronizada. O bailarino da dança clássica, ele não tem a liberdade de criar. Ele segue aqueles padrões, aqueles passos e reproduz sempre uma coreografia. O vestuário, da mesma forma, também é sempre muito padronizado, tanto para os homens quanto para as mulheres. No entanto, né, a gente pode falar assim, nossa, essa dança clássica, né, ela é tão certinha, tão correta, ela tem esse perfil, porém ela é super importante para a história da dança de um modo geral. Ela é tão importante que ela serve como base para muitos dos estilos de dança que a gente conhece hoje, tais como o jazz, o hip hop, a dança moderna, a dança contemporânea, entre outros. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a dança moderna. Eu trouxe esses dois estilos de dança para vocês conhecerem hoje, porque são dois estilos que são completamente contrários. Enquanto o balé era rígido, ele tinha movimentos rígidos que a bailarina tinha que treinar, um vestuário também totalmente padronizado, a dança moderna veio trazer uma liberdade maior para o bailarino, veio trazer uma nova linguagem, uma nova forma de expressão.
e surgiu como uma forma de ruptura, né? Como se fosse uma quebra desses padrões tão rigorosos do academicismo. E eles começaram, então, a pesquisar novos caminhos pela arte da expressão humana através do movimento corporal. A dança começou a ganhar uma nova expressividade, uma nova cara. Dentre alguns dos grandes nomes desse movimento da dança moderna, podemos citar as americanas Louis Fuller, Isadora Duncan, Ruth St. Denis e Martha Graham, que são as mais famosas ali dos Estados Unidos. Temos também Emily Dalcroze, da Suíça, Mary Wigman, na Alemanha, e Rudolf van Laban, na Hungria. Todos esses nomes são fundamentais, contribuíram de maneira especial para cada linguagem que eles foram desenvolvendo dentro da dança moderna, mas eu trouxe para vocês, né, quero apresentar para vocês a Isadora Duncan, que tem uma história fascinante, uma história de vida e uma história artística assim singular. Eu fiquei apaixonada pela história dessa mulher e fiquei muito sensibilizada com a história dela. Vou contar um pouquinho para vocês. Até hoje, a Isadora Duncan, ela é considerada a mãe da dança moderna. E ela acreditava, né, numa filosofia de arte que dizia assim que o corpo do bailarino é simplesmente a manifestação luminosa da alma. A dança dela era uma dança que estava sempre pensando nessa questão da expressão individual do bailarino, né? Ela fugiu da questão dos padrões, dos movimentos marcados. Ela sim coreografava as danças que ela criava. Ela também ensinava a dança, mas era uma dança mais livre, que ela contava muito com a expressão pessoal do próprio bailarino. Ela também dizia que a dança não mente o que o coração sente. Então, assim, para ela, a dança do bailarino revelava quem de fato ele era, as crenças que ele tinha e a verdade que ele tinha na alma. E, como vocês podem ver, esse era o figurino básico da Isadora. Ela usava túnicas soltas com tecidos leves, os pés estavam sempre descalços, o contrário da dança clássica, que as bailarinas eram obrigatoriamente, né, tinham que usar aquela sapatilha de ponta para ficar na ponta dos pés. E muitas vezes o cabelo estava solto, não é? E ela dizia que a música clássica é uma fonte de emoções traduzidas em movimentos corporais. Então, apesar da Isadora fazer um movimento contrário da dança clássica, ela ainda optou em usar a música erudita, a música clássica, como acompanhamento para o trabalho dela. E a Isadora deixou um legado gigantesco em todo o mundo, né? E em 1904, ela fundou a primeira escola de dança lá em Berlim, para ensinar filosofia e arte para as jovens mulheres. Olha só, ela era uma bailarina, ela coreografava danças, mas ela se preocupava em ensinar uma filosofia de vida para essas meninas, né? E nessa primeira escola, ela formou um grupo com 6 meninas, que mais tarde foram chamadas de Isadoráveis, e que deram continuidade para o trabalho dela ao longo das próximas décadas. Essas meninas dizem que elas foram adotadas legalmente pela Isadora e assim, inclusive receberam um nome, o sobrenome dela e prosseguiram o trabalho de ensinar, de fundar novas escolas, de ensinar a metodologia da Isadora. Depois, nos próximos anos, ela fundou escolas em Paris, em Nova York, em Moscou, sempre buscando ampliar os horizontes dela e espalhar a metodologia por todo o mundo. Como eu já comentei com vocês, né, o modelo da Isadora são os gregos, né? Então, aquela túnica que ela usava, esses tecidos leves e esvoaçantes. Ela se inspirava muito nos vasos gregos e nas esculturas gregas para poder elaborar o figurino. Ela sempre se apresentava, então, com essas túnicas. Ela sempre estava descalça, muitas vezes com os cabelos soltos e com a sua echarpe, que ela tinha uma coleção. Ela era inseparável. E essa echarpe nós vamos conhecer aqui no próximo slide, que era um item do vestuário que ela amava, mas que tragicamente foi um instrumento da morte dessa artista. Conta
né, os relatos históricos contam que Isadora, já próxima dos 50 anos, foi sair num passeio de carro, provavelmente um carro como esse. Ela usava uma longa echarpe que tinha recebido de presente de uma amiga e tinha sido pintada à mão por um artista. E ela, durante esse passeio, né, por conta dessa echarpe solta, a echarpe acaba enroscando na roda traseira do carro e a Isadora é enforcada e lançada para fora do carro e teve uma morte instantânea. Foi um momento muito trágico para a dança e para a arte de maneira geral, né? Uma morte muito inesperada. E depois eu fui estudar um pouco mais sobre a história de vida dela. A Isadora, ela teve 2 filhas e as 2 filhas morreram afogadas junto com a babá num acidente de carro. Depois ela engravidou mais uma vez, o filho dela, logo que nasceu, chegou a óbito. Então, assim, eu falo, meu Deus, que mulher! Ela foi uma revolucionária, ela foi uma mulher que queria perpetuar a sua filosofia, o modo de vida. Ela falava muito de amor, ela falava de alma, ela falava de Deus. E ela deixou um legado incrível que eu convido vocês a conhecerem mais a fundo, inclusive os outros nomes que eu citei aqui, que a gente poderia fazer muitas aulas falando de cada um desses artistas. Tá bom, pessoal? E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, cuidem-se e fiquem em casa.